Fala pessoal, de novo canal Café com História aqui. Hoje, dando sequência àquele primeiro vídeo, vou falar da primeira parte, o primeiro momento da história do petróleo, assim, de acordo com o livro do The Price of Petrol, do Daniel Yergin, né? Então não tem como falar nesse primeiro momento da história do petróleo sem mencionar essa figura que é o John D. Rockefeller, né? Foi um magnata, filantropo, uma das figuras mais ricas do mundo, né? No início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX, tá? É uma figura muito conhecida aí na história americana, na história mundial. Tá? Ele vai fundar a Standard Oil de petróleo, que posteriormente vai se tornar as grandes empresas de petróleo que a gente tem hoje, né? Que é a ExxonMobil, a Chevron. Elas originalmente tinham como nome Standard Oil de Nova Jersey, acho que, se não me engano, a ExxonMobil, a Exxon, né? Ela tinha, se não me engano, a Exxon tinha, era a Standard Oil de Nova Jersey, a Chevron era a Standard Oil da Califórnia, e por aí vai. Tá, então, começando aqui, o John D. Rockefeller ele começou muito cedo trabalhando num escritório de agenciamento, de gerenciamento de transporte de carga, e um desses itens de transporte era o petróleo, né? Que estava naquela época, no início da segunda metade do século XIX, já bombando, né? A exploração do petróleo estava já começando, né, na Pensilvânia, na costa leste dos Estados Unidos, e já estava sendo transportado aí para os grandes centros de consumo americanos, que também eram na costa leste dos Estados Unidos. Então, de novo aqui, o rush da exploração do petróleo em 1859 na Pensilvânia. Então, o Rockefeller, já inserido nesse meio de transporte, de distribuição do petróleo, ele se juntou com os parceiros e falou, por que não? Vamos abrir uma refinaria de petróleo, já que o petróleo, nessa época, já tinha-se a ideia de que o petróleo refinado era mais barato do que o óleo de baleia para algumas aplicações, sendo a principal delas a iluminação, né, o querosene. Então, teve-se aquela primeira refinaria em Cleveland, né? E depois o Rockefeller, com parceiros ou sozinho, foi comprando outras refinarias pela costa leste dos Estados Unidos, que era de fato o maior centro, tanto produtor como consumidor de petróleo e seus derivados, como está vendo no mapinha aqui, né? Então você tem Cleveland, Nova York, Pittsburgh, Filadélfia, né, centros industriais e também de consumo. E a primeira Standard Oil criada foi em Cleveland, tá? De novo, essa Standard Oil ela vai ser um grupo de empresas depois, vai ser o Standard Oil Trust, que vai combinar várias empresas subsidiárias em diversos estados nos Estados Unidos, né? E a Standard Oil, de novo, a chave, né, da atividade dela era o transporte de óleo e querosene, distribuição e armazenagem. A Standard Oil, como prática de mercado, seguiu comprando concorrentes, tá? Refinarias menores, empresas transportadoras menores, mas mais refinarias menores. E ela também queria ter esse controle total do mercado, claro, e uma prática que ela exercia era o dumping, né? Que é você abaixar os seus preços de uma forma muito drástica, muito forte, para você tirar competidores do mercado. Uma contrapartida que também você deixa esse produto, né, mais acessível para as grandes massas. O principal produto, claro, era o querosene, né, como forma de iluminação nas grandes cidades. Em 1880, a Standard Oil já tem o controle total do refino e distribuição de óleo e querosene no país, e foi formado esse trust, né? Só que nessa época a gente vai ver daqui a pouquinho, mas já tem algumas, o mercado já está percebendo que existem que essas práticas, né, que a Standard Oil tem exercido, tem realizado para poder ter esse controle no mercado. Tá? Então aqui está dizendo, né, a empresa, o Trust, né, comandava 41 companhias de diferentes estados, Standard Oil de Ohio, Nova Jersey e por aí vai. Então você tem o controle total dos preços, então é o que a Standard Oil tinha naquela época, né, o controle total dos preços das taxas de armazenagem de petróleo. Em 82, ela também lançou os primeiros certificados futuros de petróleo, que ficava armazenado em seus dutos, né, já que parte daquele transporte era feito por terra, né, entre os principais centros de consumo, que era na costa leste, e também os centros de produção, que também eram na costa leste, o estado da Pensilvânia principalmente.
O estado da Pensilvânia hoje, aqui está dizendo, né, 85% da produção mundial vinha da Pensilvânia. A Pensilvânia, essa região, né, de exploração de petróleo, fica mais na região dos Apalaches, né, dos Montes Apalaches, que teve esse grande boom da exploração e produção naquela época e hoje está voltando com... Hoje não, já há alguns anos, né? Já mais, se não me engano, há mais de 10 anos, uns 10 anos mais ou menos, com o shale gas, né? Se não me engano, lá também tem aquela bacia acho que é Marcelos, a bacia sedimentar de shale gas, se não me engano o nome dela é Marcelos, depois eu vou ver e confirmar, tá bom? Só tem um porém, né? Naquela época também, no fim do século XIX, a gente está tendo a gente está tendo muitas revoluções sociais, são revoluções, não são revoluções, mas movimentos contra, movimentos de reação à concentração também do capital, de riqueza. Você tem uma discrepância também muito grande, principalmente nos grandes centros industriais, e você vai ter algumas leis, algumas regulamentações também a favor dos operários, do pessoal desses grandes centros, assim, dos operários desses grandes centros, né? Então o mercado já percebe que você tem um controle de mercado pela Standard Oil, e o presidente Theodore Roosevelt, ele foi eleito em 1901 e ele veio com essa bandeira de dissolução dos trusts, né? Focado, claro, o principal trust era a Standard Oil, né? E então, por decisão judicial, você tinha esse ato Sherman que impedia a formação de trust, então você impedia, né? Você tentava mitigar essa formação de trust, formação de trust interestaduais, né? Como era de fato a Standard Oil. E então, por decisão judicial, a Standard Oil de fato o trust foi finalizado, tendo então que se dissolver nas suas várias subsidiárias, nas suas várias empresas, né? A Standard Oil de Nova Jersey, da Califórnia, por aí vai, que depois vão ser a Chevron, são as grandes empresas que a gente tem hoje aí de petróleo. Então, no mundo hoje, a Exxon, se eu não me engano, vai ser a Standard Oil de Nova Jersey, Nova York, e a Chevron da Califórnia. Tá bom, pessoal? Essa foi essa primeira parte da história do petróleo. A gente se vê no outro vídeo. Até mais.